O Said diz que o império e o colonialismo é uma forma de império. O império, ele, na sua forma colonial ou não, né, ele não termina quando você retira as tropas. Mas ele permanece, de certa maneira, incrustado ali nos objetos e nos elementos da cultura. Eu concordo com ele. Mas eu sou obrigada também a refletir do seguinte modo. E aí eu penso num texto do Manuel Rui chamado Eu, Outro, Invasor, né, em poucas palavras, uma maneira de pensar o texto, alguma coisa assim. E nesse texto, o Manuel Rui mostra para a gente que essa língua, né, que foi uma imposição do dominador, do colonizador, ela passou a ser arma do dominado. O Estado-nação também é uma invenção do dominador, que depois passou a ser um elemento redentor do colonizado. De modo que eu acho que essas questões elas são todas dialéticas. E que, se nós pensarmos bem, a questão da literatura é também uma questão da leitura. Eu até tenho enveredado ultimamente também as minhas pesquisas, né? Porque quando eu penso na literatura angolana, quando eu penso exatamente nisso que você falou, caramba, mas os caras lá ainda não leem. Eu penso exatamente que a questão é anterior, a questão é da leitura. E aí eu acho que uma política séria mesmo, né, tem que estar voltada a essa questão da leitura. E interessante também salientar, né, tanto que essa questão da escrita, ela tem um peso. Nós conhecemos tudo dos gregos e não conhecemos nada dos nossos índios brasileiros, não é? Qual é a narrativa indígena que a gente tem na nossa mente de cor? E eles tinham suas narrativas orais, ágrafas, não é? Então, eu penso que o fato dessas literaturas serem escritas na língua portuguesa é uma maneira de recuperar, sim, é uma maneira da gente de trazer esses dados, essa cultura ancestral de base oral para o nosso conhecimento. E acho que os governos, né, dessas nações precisam criar legislações e aparatos educacionais de modo que as línguas dos grupos também pudessem ser preservadas e que o povo pudesse ser alfabetizado ou aprendesse a grafar, né, porque a língua eles já sabem, a grafar nas suas próprias línguas. Aí sim, talvez, né, eles tivessem mais acesso a essa literatura. Acho que seu debate é um debate relevante, sim, interessante, que a gente tem que pensar sobre ele também. E eu acho que a base dele está lá na questão da leitura. Aí eu só discordo e sou obrigada a concordar com a Renata, que eu acho que o discurso literário, eu vejo a literatura como um discurso na sociedade. Dois discursos. Nós temos tantos outros. Eu considero o literário como um. E eu acho que ele não tem uma capacidade de polarizar a sociedade. Até porque, aí você tem razão, o mundo, né, dos que leem literatura, ele é pequeno. Ele não atingiu ainda as grandes massas e tal. Agora, eu acho que é um discurso importante e que ele tem peso interessante na renovação da utopia. E eu acho que o sonho ele é que leva a construir projetos. E os projetos é que mudam efetivamente. Concordo com o Bruno. Eu não queria que eu falasse, que acho que já me ouviu bastante. Imagina, eu acho que você deu uma excelente contribuição, como sempre. O Bruno é provocador, polêmico, não é? E ele tem o gosto da polêmica, não pela polêmica, mas ele sempre traz um tema, eu acho que contundente, né? Que dá para fazer um seminário todo em cima desse tema proposto pelo Bruno. Eu só queria lembrar de tudo que elas duas falaram, eu plenamente de acordo,
Mas uma outra questão que é o Mia, entre os escritores africanos, é um dos que mais acentua a questão da diversidade, a questão da diferença e a questão da mestiçagem, né? Portanto, e de uma maneira muito bacana, que é pelo humor, que eu acho que é uma das mais interessantes para a gente fazer o ser humano pensar. Despir essa capa de achar, né, que a postura acadêmica, de alguma maneira, importa, porque eu acho que muitas vezes eu olho para essas mesas das quais a gente toma parte e a gente assiste, e eu sinto exatamente isso que você agora falou. Que bobagem! Quanto mais essas pessoas se levam a sério, menos elas são capazes de fazer e de dizer alguma coisa que importa mesmo. Então, o Mia, exatamente por esse humor, por esse riso, e que marca a diferença, eu acho que ele se destaca e acaba, de fato, nos poucos que leem, germinando alguma transformação. É isso. Eu queria agradecer aqui a presença das professoras, então. Desculpa pelo atraso, a gente acabou atrasando um pouquinho, barulhou a agenda de alguns, mas então é isso, eu queria, foi muito boa, acredito que todos tenham gostado, né? Daqui a pouco vai ter a apresentação musical e agora vamos ter a apresentação do Coração Africano, né? Nossos amigos aí do Congo, acho que eles vêm, podem chegar. Então tá bom. Então as pessoas estão convidadas para o resto da programação da semana. Muito obrigado.